E aí, gente, Arião aqui, sejam bem-vindos ao canal Dimensão Geek. Hoje nós vamos ver todos os easter eggs de Moana 2, nova animação da Disney. Eu achei isso. É uma ilha ancestral. Cheguei! Maui? Será que eu ouvi um tiro? E mesmo que você não tenha visto os trailers, dá pra ter uma boa noção da história. Dessa vez, Moana precisa quebrar a maldição lançada por Nalo, o deus das tempestades, que impede diferentes povos de se unirem. E é justamente sobre esses detalhes escondidos que a gente vai falar hoje. Então, vamos começar pelo jarro ancestral e o destino da jornada. Um dos itens mais importantes dessa missão divina é um jarro muito antigo, que traz um desenho da ilha que Moana precisa encontrar para acabar com a maldição. Mas o que pouca gente percebeu é que além da ilha, o jarro também mostra o desenho de 8 pessoas. E adivinha, essa é exatamente a quantidade de pessoas que partem nessa jornada. Entre elas estão Moana, Loto, Mone, Kelly, Puá, o Rei Rei e também um Kakamora que se junta ao grupo. E por fim Maui, ou seja, desde o início já estava destinado que 8 pessoas quebrariam essa maldição. Mesmo que ela tenha inicialmente saído apenas com 5 companheiros, o destino trataria de unir o grupo completo ao longo do caminho. Nada disso é dito diretamente no filme, mas esse detalhe parcialmente confirma tudo que está escrito. Esse é apenas o primeiro de 19 detalhes que provavelmente você não notou em Moana 2. Então já pega o seu lanche, se ajeita no sofá e vambora pro vídeo. Logo durante uma das festas, aparece novamente o mesmo garoto que tentou seduzir a Moana no primeiro filme. Agora um pouco mais velho, ele repete aquela dança estranha e ainda dá uma piscada pra ela. Só que dessa vez, ela entra na brincadeira, dança de forma super esquisita e termina com uma careta tão estranha quanto ele. Um detalhe simples, mas muito divertido. Ainda nessa festa, Moana fala pra todo mundo comer e comenta que tem um porco no cardápio. O Puá fica imediatamente triste, assim como aconteceu no primeiro filme. Sinceramente, esse porquinho já devia ter fugido da ilha faz tempo. Em Moana 2 nós vemos o espírito de um dos ancestrais da protagonista manifestando em uma baleia, enquanto a avó de Moana aparece como uma raia. Isso nos leva a pensar que os ancestrais têm uma conexão direta com o mar, se transformando em animais marinhos após a sua morte. E essa teoria se confirma no final do filme, quando vemos vários monstros marinhos, vários outros animais aparecem e revelam ser espíritos antigos ancestrais de Moana. Agora fica a pergunta, em qual animal Moana se tornaria caso se tornasse um espírito? Provavelmente seria uma raia, assim como sua avó. A viagem de Moana e seus amigos dura vários dias, e com o tempo, a Loto, que é a carpinteira do grupo, vai melhorando o barco. Uma dessas melhorias é uma pequena casinha pro Puá e o Rei Rei. Ela não serve apenas para eles dormirem, mas também para evitar que caiam no mar durante todas as manobras malucas e, é claro, a batalha. E a gente sabe muito bem como o Rei Rei adora cair no oceano, a ponto de irritar o próprio mar no filme. Os Kakamoras não são só cocos. Em certo momento, um Kakamora é atingido por um dardo envenenado e desmaia, mas espera, dardos envenenados só funcionam se o veneno circular pelo sangue. Isso significa que os Kakamoras não são apenas cocos com vida, mas seres com sangue e órgãos. Bizarro, né? Em Moana 2 nós vemos que eles aprofundam bem a cultura dos Kakamoras. Em uma cena eles disparam dardos em Moana e em todos seus amigos, inclusive no Puá. O único que consegue desviar de todos é o Rei Rei. Por causa disso, os Kakamoras passam a respeitá-lo e tornam ele como uma espécie de elite. E até montam um espaço com um guarda-sol para ele relaxar. O que parece é que na cultura deles você ganha respeito ao demonstrar superioridade. Depois disso, um dos Kakamoras se une a Moana e passa a lutar ao lado dela. Mais pra frente vemos esse personagem sentado com um braço em volta do Rei Rei, como se os dois já fossem grandes amigos. Parece que o galo realmente se tornou popular entre esse povo. Agora vamos falar um pouco sobre a criatura gosmenta e as suas inspirações. A criatura verde gosmenta, que produz toxinas usadas pelos Kakamoras, lembra duas coisas bem conhecidas: o peixe-bolha, que é considerado um dos animais mais feios do mundo, e o slime do Minecraft, por causa da cor, formato e dos sons. A gente sabe que existem slimes em vários jogos, desenhos, séries e filmes, mas tudo indica que talvez o Minecraft tenha sido a principal inspiração aqui. Seguindo para a próxima cena, os seus amigos são engolidos por um monstro gigante e ela solta um grito muito engraçado. Esse som não foi criado para o filme, na verdade, ele vem de um vídeo viral da internet da cabra gritando. Um dos memes mais famosos já feitos até hoje. Claro que um dia isso acabaria virando um easter egg, logo depois de ajudar Moana, Matag elogia a aparência de Maui. Como o filme deixa claro que eles se conheciam há muito tempo, surge uma dúvida. Será que os dois já foram amantes antes de Maui roubar o coração de Tefiti? Ou será que Matag sempre gostou dele, mas nunca foi correspondida? Pelo jeito que ela fala, fica no mínimo suspeito. Agora vamos pra cena que o Maui fala sobre o futuro. Em um momento, Maui diz algo como: "Você podia ter me mandado um e-mail."
Só que Moana se passa em um passado muito distante, antes mesmo da internet existir. Antes que você pense que isso é um erro de roteiro, o próprio Maui completa dizendo: daqui 2000 anos vocês vão entender. Ou seja, alguma forma ele tem conhecimento do futuro. Será que ele sabe que depois de tudo isso, uma empresa chamada Disney faria um filme sobre ele e Moana? Isso seria uma incrível curiosidade. Agora vamos a algumas referências ao primeiro filme. Uma delas acontece quando Maui se transforma novamente naquela criatura metade homem, metade tubarão, que apareceu sem querer no primeiro filme. Dessa vez ele faz de propósito, apenas para animar Moana, mostrando que mesmo depois de anos continua brincalhão. Isso sim é amizade de verdade. Uma das músicas de Moana 2 é cantada por Maui e traz vários detalhes que lembram a icônica dança de nada. Os movimentos do cenário imaginário e até o estilo visual são muito parecidos, funcionando quase como uma homenagem direta quando Maui se prepara para erguer a ilha amaldiçoada. Ele diz que está meio enferrujado nesse tipo de coisa. Isso faz uma referência direta ao primeiro filme, onde ele afirma ter erguido ilhas inteiras do fundo do mar, e agora sabemos que ele realmente tem força para isso. Será que numa possível continuação veremos Maui puxando o sol com um anzol mágico? Lá no primeiro filme, o maior trauma de Maui era o oceano, já que ele foi jogado no mar quando era um bebê. Em Moana 2 ele supera esse medo e consegue nadar, sem hesitar, e entrar no mar, para lutar e salvar sua amiga. Um belo desenvolvimento do personagem. Na cena seguinte nós vemos Moana sendo morta por Nalo e visitada por seus ancestrais e simplesmente retorna à vida. Quando volta ela ganha uma tatuagem no braço e seu remo passa a ter símbolos brilhantes, muito parecidos com o de Maui. Tudo indica que Moana se tornou uma semideusa, algo que várias teorias já apontavam, inclusive aqui no canal. A curiosidade de deuses como Tefiti e Mantag não possuem tatuagens ou itens mágicos, mas isso pode indicar apenas semideuses têm essas marcas. E ao final do filme, com a maldição desfeita, o de Motonui finalmente se encontra com os outros povos. Um dos grupos aparenta ter uma origem africana pela tonalidade da pele, cabelos e acessórios. Provavelmente os outros grupos representam diferentes continentes do mundo. Pra gente finalizar o caranguejo que aparece isolado lá no início do filme acaba indo parar em Motonui após a maldição ser quebrada. E agora estamos deixando 2 vídeos incríveis aqui para você continuar se divertindo no canal. Valeu por assistir, forte abraço e até a próxima. Esquece daquele like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos.